Fala, Caveira, beleza? Professor Paulo Cancionário trazendo para você hoje mais uma aula de Direito Constitucional, beleza, Caveira? Você, futuro policial penal, tem que se atentar bastante ao direito constitucional. Perfeito? A gente está baseando aqui as matérias no último edital, o edital de 2019. Perfeito? Então, eu vou te passar aqui todas as matérias relativas ao último edital. Perfeito? Então, sem mais delongas, bora pra cima com tudo. Vem. Meu Instagram tá aí. Perfeito, Caveira? Qualquer dúvida que você que está assistindo a sua aula tiver, me manda um direct lá, me manda uma mensagem, porque a gente vai falar sobre os poderes e é um pouco mais complexo quando a gente fala de poder executivo, legislativo e judiciário. Tá bom? Então, qualquer dúvida, me manda uma mensagem lá que eu vou tirar as suas dúvidas. Perfeito? Simbora! A gente vai falar primeiro, Caveira, sobre poder executivo. E primeiro de tudo, quem é o chefe do poder executivo? Quem faz parte do poder executivo? O seu órgão que você vai fazer parte faz parte do poder executivo? Isso aí, Caveira, a Polícia Penal faz parte do poder executivo. Ela é subordinada ao poder executivo do Estado. E existem três poderes executivos. Existe o poder executivo do Estado, o poder executivo da União e o poder executivo do município. Vou repetir. Poder executivo da União, poder executivo do Estado, poder executivo do município. Qual o chefe do poder executivo da União? Presidente da República. Qual o chefe do poder executivo do Estado? Governador de Estado. Qual o chefe do poder executivo do município? Isso aí, prefeito. Todas essas pessoas têm vices. Vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito. Feito? Então, quando a gente fala de poder executivo, lembra sempre do chefe do poder executivo. Lembra sempre do órgão administrador, porque essa é a atividade típica do poder executivo. Vem comigo. Os poderes, Caveira Negra, têm funções. O poder legislativo tem uma função, o poder judiciário tem outra função e o poder executivo tem outra função. E ambos os poderes têm funções típicas e atípicas. Perfeito? E no poder em questão, no poder executivo, quando a gente fala de poder executivo, o que a gente tem que lembrar? Que a função típica do poder executivo é a função de administrar. Perfeito? Então, professor, se a função do poder executivo é administrar, o poder legislativo ou o poder judiciário não administra nada? Eu não disse isso. Eu falei que a função típica do poder executivo é administrar. Porém, existem funções em que o poder judiciário e o poder legislativo administram. Perfeito? Porém, não são suas funções típicas, são suas funções atípicas. Perfeito? Então, se atente bastante a isso aí. Atende bastante às funções típicas e atípicas, porque isso despenca em provas de carreiras policiais. Perfeito? Então, a função típica do poder executivo é a função de administrar. Perfeito? Função típica. E a função atípica, ou seja, não é a regra, é a exceção. A função atípica do poder executivo são as funções de legislar e julgar. Professor, o poder executivo julga, o poder executivo ele legisla. Vou citar um exemplo para você. Quando o presidente da República solta um decreto, quando ele solta uma medida provisória, é uma forma de legislar, compreende? Ou seja, ele está exercendo uma função atípica. Feito? Então se atente bastante a isso. Quando o presidente solta um decreto, quando o governador solta um decreto, quando o prefeito solta um decreto, o presidente solta uma medida provisória, está exercendo uma função legislativa, porém uma função atípica. E professor, julgar, o poder executivo julga quem? Os processos administrativos dentro da área de administração pública são julgados pelo próprio órgão, pelo próprio órgão. Ou seja, quando existe um processo administrativo dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Penal, por exemplo, um órgão do Poder Executivo, a própria Polícia Penal julgar esse processo administrativo.
Perfeito? Ou seja, ela está exercendo um poder de julgamento, um poder disciplinar, compreende? Exercendo a função de julgar, porém, uma função atípica. Então, se atente bem a isso. Quando a gente fala de poder executivo, função típica, administrar. Função atípica, julgar e legislar. Feito? Se atente bastante a isso aí. Vamos ver o que a Constituição fala para a gente sobre o poder executivo. O que seria o poder executivo no âmbito estadual? E por que outros no âmbito estadual? Porque você vai fazer parte de um órgão estadual. Você vai fazer parte da Polícia Penal do Estado de Goiás. Então, por isso eu trouxe essa disposição para a gente. O artigo 28 da Constituição vai dizer para a gente: a eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá dia 6 de janeiro do ano subsequente. Pessoal, por que eu trouxe essa disposição para você? Primeiro de tudo, os chefes dos poderes executivos, governador, presidente, governador e prefeito, estão lá por mandatos eletivos, ou seja, é um cargo eletivo em que a própria população elege os devidos candidatos. Esse mandato tem 4 anos para ambos, podendo haver a reeleição para ambos por mais 4 anos. Perfeito até aí? Uma coisa importante que eu tenho que citar para vocês: a data da posse. Por quê? Porque, em regra, a data da posse é 1º de janeiro. Perfeito? Era 1º de janeiro. Agora passou a ser dia 6 de janeiro. Então, você atende bem a isso. Porque é uma PEC nova, uma PEC que foi aprovada recentemente e que pode cair na sua prova. Governador, assume dia 6 de janeiro. Prefeito, continua sendo 1º de janeiro. E presidente da República, professor? Que dia que ele toma posse? 5 de janeiro. Porém, essa emenda constitucional só vai valer a partir das próximas eleições. A partir dessa eleição ainda não vale. Ou seja, o nosso presidente que foi eleito, ele só vai assumir, ele vai assumir dia 1º de janeiro ainda. Porque essa emenda constitucional só vai valer para as próximas eleições ainda. Perfeito? Então se atente bastante a isso aí. Diante da Constituição, o governador vai assumir, tomar posse no seu cargo dia 6 de janeiro. Presidente, dia 5, e prefeito continua sendo dia 1º de janeiro. Então, se atente bem isso aí. Mandato eletivo de 4 anos para cada um. Eleições no primeiro domingo de outubro. Se houver segundo turno, no último domingo de outubro. Perfeito? Essas disposições, pessoal, é muito importante para a gente ter uma base boa, uma introdução bacana sobre o Poder Executivo, sobre os chefes do Poder Executivo. Perfeito? Porque eles são comandantes do Poder Executivo. Perfeito? Todos os órgãos ligados ao Poder Executivo são subordinados a essas pessoas. Perfeito? Então, segue comigo. Vamos ver o que a Constituição fala do Poder Executivo no âmbito federal. Artigo 76 da CF, da Constituição Federal de 88. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, como já disse para vocês, auxiliado pelos ministros de Estado. Ponto importante. Vem comigo. O Presidente da República possui ministro de Estado para auxiliar ele na chefia do Poder Executivo, como, por exemplo, ministro da Economia, ministro da Justiça, ministro do Meio Ambiente, ministro da Casa Civil. Então, essas pessoas auxiliam o presidente da República na administração da União. Professor, e os governadores de estados e prefeitos, eles possuem ministros? Relativamente sim, porém a gente dá outra nomenclatura para essas pessoas. O governador de estado possui secretários, ou seja, ele possui o secretário de segurança, o secretário de saúde, perfeito, o secretário da Casa Civil. Ele possui secretários como auxílio da administração do território estadual.
E também os prefeitos possuem secretários municipais. Tem o secretário municipal de saúde, o secretário municipal de lazer, compreende? Então, se atente bem isso aí. O presidente tem ministros, prefeito, governador, secretários. Tá bom? Segue comigo. Artigo 79. A partir daqui, ele vai falar da escala de presidente. O que seria isso? No caso de vacância do presidente, quem seria o sucessor? No caso da vacância desse sucessor, quem seria o outro? Quem seria o outro? E assim em diante. E eu tenho que decorar isso, professor? Não, você não tem que decorar, não. Você tem que colar na sua mão assim e ver todos os dias. Sabe por quê? Porque isso despenca em prova, inclusive na prova da Polícia Militar do Estado de Goiás, que aconteceu em julho de 2022, caiu sobre a sucessão da presidência. Perfeito? E muita gente caiu porque não se atentou, achou que era besteira. Então, fique atento a isso aí, porque o seu concorrente vai acertar essa questão. É uma questão fácil. E quem passar vai acertar essa questão, não tenha dúvida disso. Perfeito? Então, pessoal, se atente a isso aqui. Presidente. Quando o presidente não está presente, quem realiza as atribuições do presidente? O vice-presidente, obviamente. Assim como o governador e assim como o prefeito. E quando o presidente, o vice-presidente também está ausente, o que a gente faz? Nesse caso, cara, é o presidente da Câmara dos Deputados que vai assumir a atribuição de presidente da República. Então, vem comigo. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados. E se caso essas três pessoas estiverem impossibilitadas de exercer as funções de presidente? Aí vai vir o presidente do Senado Federal. Não confunda. Primeiro vem o presidente da Câmara, depois do Senado. Perfeito? Lembrando que todos esses cargos são privativos de brasileiros natos. Quando a gente fala de nacionalidade, a gente fala sobre isso. Inclusive, algo que eu mesmo ministrei para os senhores, para os futuros policiais penais. Então, se atente bastante a isso aí. Presidente da República, cargo de brasileiro nato, privativo de brasileiro nato. E toda a sua sucessão também são cargos de privativo de brasileiro nato. Então, presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. Acabou por aí? Não. Último, presidente do STF, presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal vai ser presidente quando? Quando todas essas outras pessoas não puderem exercer as atribuições de presidente da República, quando elas estiverem sendo impedidas de exercer essas atribuições. Perfeito? Então, se atente bastante a isso aí. Meu amigo aqui, essa caneca maravilhosa, pague suas etapas. Sensacional. Compreende? Então é o seguinte, lembra sempre dessa sucessão. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do STF. Lembrando que presidente do Congresso Nacional não entra aí não, tá bom? Presidente do Congresso Nacional, acho que é a mesma coisa que o presidente do Senado. Não é, tá bom? Senado Federal, Congresso Nacional e Câmara dos Deputados são órgãos distintos, não tem nada a ver um com o outro. Perfeito? Então, se atente bem a isso aí. O que o artigo 79 vem falar pra gente? Vem falar justamente sobre a sucessão da vacância do cargo de presidente da República. Vem comigo. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhes forem conferidas por lei complementar, ou seja, ponto importante, qual lei vai definir as atribuições do vice-presidente da República? Vai ser uma lei complementar. A banca também pode vir explorando isso. Pode falar para você que é uma lei ordinária, por exemplo, que é um decreto legislativo que vai definir as atribuições do vice-presidente. Não é. É uma lei complementar que define quais são as competências do vice-presidente da República. Perfeito? Comigo. Auxiliará, além das atribuições, óbvio, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para as missões especiais. Ou seja, o vice-presidente da República, além de exercer aquelas funções
que vão vir na lei complementar própria para definir as competências do vice-presidente, ele vai auxiliar o presidente da República para algumas missões especiais. Perfeito? Segue comigo, artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, se atente aí. Sublinha. Inclusive, espero que você esteja com o material aberto aí, tá bom? Para você sublinhar tudo que eu estou sublinhando. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Foi o que eu já expliquei para vocês. Lembrando que esses cargos são privativos de brasileiro nato. E por que é um cargo privativo de brasileiro nato? Porque todos os cargos que sucedem à presidência da República têm que ser de privativo nato. Perfeito? Inclusive está previsto na Constituição. Quando a gente fala dos direitos políticos, quando a gente fala da nacionalidade, perfeito? Do brasileiro nato, brasileiro naturalizado, tá bom? Atente bastante a isso aí. Sequência: presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do STF. Feito? Segue comigo. Artigo 81. Pagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Eu vou continuar lendo com vocês aqui e já explico melhor, para a gente não perder o raciocínio. O que fala o parágrafo 1º? Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, vem comigo. No caso de vacância do presidente da República e do vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados assume a presidência. Ponto. Suposição. Vamos supor que o presidente da Câmara dos Deputados assuma a presidência. Se a vacância ocorreu até 2 anos do mandato, ou seja, o mandato é de 4 anos. Se ocorreu antes de acabar esses 2 anos, haverá uma nova eleição daqui 90 dias para que seja eleito um novo presidente. E enquanto isso, o presidente da Câmara dos Deputados está exercendo funções de presidente. Perfeito? Ou seja, no caso de vacância do presidente e do vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, poderão exercer as atribuições de presidente temporariamente, até que seja eleito um novo presidente. É isso que vem dizer, é por isso que o artigo 80 e o artigo 81 se completam. Perfeito? Mas se atente aqui comigo. Se a vacância ocorre antes dos 2 primeiros anos, haverá uma nova eleição direta daqui a 90 dias. Ou seja, o povo vai eleger um novo presidente daqui a 90 dias. Se a vacância ocorre antes de 2 anos. Se a vacância ocorre nos últimos 2 anos, ou seja, no 3º e 4º ano, haverá uma eleição indireta feita pelo Congresso Nacional 30 dias depois da vacância dos respectivos cargos, do presidente e do vice-presidente. Então, vem comigo. Se a vacância ocorre nos primeiros 2 anos, eleição direta daqui a 90 dias. Se ocorre nos últimos 2 anos, eleição indireta daqui a 30 dias. Perfeito? Vou recapitular aqui para você. Nos últimos 2 anos, nos primeiros 2 anos, eleições diretas daqui a 90 dias. Nos últimos 2 anos, eleições indiretas daqui a 30 dias. E essas eleições indiretas são realizadas pelo Congresso Nacional. Perfeito? Se atente a isso, pelo Congresso Nacional. E lembre-se de outra coisa. De qualquer forma, quem foi eleito, independente de qual forma seja, se seja nos primeiros 2 anos ou nos últimos 2 anos, o presidente eleito vai preencher a vaga de presidente até o término do mandato. Perfeito? Se tiver faltando 1 ano, ele continua 1 ano. Se for no primeiro ano, ele faz os outros 3 anos. O mandato dele não vai ser de 4 anos. Perfeito? Em qualquer caso, ele vai apenas terminar aquele mandato.
Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem no Instagram, que eu vou te mando uma explicação ainda mais detalhada, tá bom? Se você achar necessário. Feito? Então segue comigo. O parágrafo 2. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, foi o que eu acabei de falar com vocês. O artigo 82 vem trazer informação que eu também já comentei com vocês. O mandato de presidente da República é de 4 anos e terá início dia 5 de janeiro. Recapitulando, prefeito assume dia 1º de janeiro, presidente 5 de janeiro, governador de estado 6 de janeiro. Lembrando, isso só vai ser adotado a partir das próximas eleições. Nessas eleições, os presidentes, os governadores, os prefeitos ainda assumem dia 1º de janeiro. Só para o prefeito que mudou, né? Mudou só para o governador e para o presidente. Perfeito? Artigo 883. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Pessoal, eu já vi isso caindo em prova o seguinte. Em hipótese alguma, o presidente e o vice-presidente podem sair do país por mais de 15 dias. Certo ou errado? Errado, porque eles podem sair sim por mais de 15 dias do país, no caso do Brasil, com autorização, com licença do Congresso Nacional. Feito o Congresso Nacional, pode dar sim a licença para o presidente se ausentar mais de 15 dias. Abaixo de 15 dias, não é necessário pedir nenhuma autorização para o Congresso Nacional. E apenas se ele passar de 15 dias sem a licença, é a perda do cargo. Feito, se atende bastante disso aí, porque não sei porquê, isso aqui também é muito recorrente nas provas de carreiras policiais. Tá bom? Então se atente bem a isso aí, pessoal. Segue comigo. Galera, existem competências do presidente da República e volta aqui comigo. Existem várias e várias competências. 26, para ser mais exato com você. Eu não vou ler todas as competências com você, porque seria uma aula muito maçante. Quando a gente fala de poderes, realmente é uma matéria mais chata, perfeito? Mas é uma matéria que a gente tem que ver. Então, pega o artigo 84 da Constituição, leia o artigo, porque é muito importante. Eu trouxe as principais competências para a sua prova, tá bom? Trouxe as principais, mas leia todas, tá bom? Leia todas as competências. Não tem como eu trazer todos os pontos da Constituição Federal, senão daria 1000 horas de aula e eu não teria acabado ainda as aulas. Perfeito? Então, se atente bem a isso. Pegue seu material, o material do Caveiras Negras é um material completíssimo. Perfeito? Esteja com ele do seu lado, imprime o material, sublinha, anota, tá bom? E vamos que vamos. Mas leia todos os incisos, tá bom? Segue comigo. Vou ver uma aguinha aqui. Compete privativamente ao presidente da República. O que significa isso? Que somente o presidente da República vai poder exercer essas atribuições. Perfeito? Primeiro de tudo, quem que nomeia e exonera os ministros de Estado? É o presidente da República. Talvez a principal competência do presidente da República. Nenhuma outra pessoa pode nomear ou exonerar os ministros de Estado. Beleza? Segunda, ele exerce, com os auxílios do ministro de Estado, a direção superior da administração federal. E a gente pode incluir nisso aqui também os governadores e prefeitos. Os governadores exercem sobre o estado de Goiás a administração estadual com auxílio dos seus secretários. Assim como os prefeitos, com os auxílios dos seus secretários, exercem a administração municipal. Feito? Próximo. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Existem alguns projetos de lei que tem que ser, que tem que haver a iniciativa do próprio presidente da República. Por exemplo, o presidente da República é a única pessoa que sozinho pode propor uma emenda constitucional, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Um deputado federal sozinho não pode, um senador sozinho não pode, um ministro do STF sozinho não pode. Porém, sozinho,
é a pessoa por única e exclusivamente vontade unilateral, o presidente da República é a única pessoa que não precisa de mais ninguém para propor uma PEC, um propósito de emenda constitucional. Esse é um exemplo da competência privativa do inciso terceiro. Perfeito? Próximo. Vamos citar aqui rapidinho, né, galera? Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, regulamentos para sua fiel execução. Muito simples. Sancionar as leis, presidente da República. Promulgar, ele não é o único que pode fazer isso, perfeito? Mas sanção, toda lei que é aprovada pelo Congresso Nacional, vai para o presidente da República para que ele sancione ou vete a respectiva lei, perfeito? Se ele sanciona, ele já publica ela automaticamente, não, ele já pede a publicação dela. Se ele veta, volta para o Congresso Nacional, mas isso é uma outra área, quando a gente fala de processo legislativo, perfeito? Inclusive uma matéria que não estava no último edital da Polícia Penal, mas se vir nesse próximo, a gente vai trabalhar com certeza. Próxima atribuição. Vetar projeto de lei total ou parcialmente, perfeito? Ele sanciona ou veta os projetos de lei. Ele pode dizer assim, olha, eu vou sancionar essa parte e essa aqui não, essa aqui eu veto. Beleza? Decretar estado de sítio e estado de defesa, perfeito? Uma matéria que também não estava no seu último edital. Então, não vou aqui entrar nos méritos do que é estado de defesa e estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar intervenção federal, ou seja, quando a União interfere dentro do Estado membro, quando há alguma irregularidade de acordo com a Constituição Federal. Quando a Constituição Federal, olha, o Estado tem que fazer isso e o Estado não faz, aí pode haver uma intervenção federal. Explicando de forma bem esdrúxula, é claro. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, para os órgãos instituídos em lei. Galera, isso aqui é uma atribuição muito importante. Por quê? Porque quem concede anistia é o Congresso Nacional. Quem concede indulto, presidente da República. Então, se atente bem a isso, porque a boca pode querer confundir, tá bom? Quem concede anistia, Congresso Nacional. Quem concede indulto, presidente da República. Feito? Parágrafo 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Nomear comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Promover seus oficiais generais nomeados para os cargos que lhes estão privativos. Ou seja, quem é o comandante supremo das Forças Armadas? O presidente da República. Quem é o comandante supremo dos órgãos de segurança pública do Estado de Goiás? O governador de Estado. Beleza? Você pode sempre usar isso como analogia. Por quê? Porque na última prova da Polícia Penal, tinha uma parte do conteúdo programático chamado Constituição Estadual, ou seja, Constituição do Estado de Goiás. E é muito importante. E a Constituição do Estado de Goiás é muito similar à Constituição Federal. Então, tudo que você vê na Constituição Federal, você já pode usar isso de analogia. Poxa, eu não estudei a Constituição Estadual. Porém, se você estudou a Constituição Federal, você pode usar de analogia e pegar aquela questão. Beleza? Então, você atende bem isso aí. Segue comigo. Galera, eu queria falar sobre os crimes de responsabilidade com vocês. Por quê? Porque os crimes de responsabilidade do presidente da República, existem os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade são aqueles crimes que podem ocorrer impeachment, sabe? Pode exonerar o presidente do cargo. E é muito importante a gente saber o que seria esse crime de responsabilidade. Seria quando o presidente é irresponsável? Mas quando é que ele seria responsável? A Constituição traz as hipóteses. Vem comigo. São crimes de responsabilidade. Os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. E especialmente contra, ou seja, todo e qualquer ato do presidente da República que atenta contra a Constituição Federal é um crime de responsabilidade. E ele é processado e julgado pelo Senado Federal. Lembrando que deve haver uma autorização da Câmara dos Deputados para que ele seja processado e julgado pelo Senado Federal. Feito?
Então é o seguinte, atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Qualquer ato que ele faça que atente contra a existência da União é um crime de responsabilidade. Quando ele tenta interferir nos outros poderes, também é um crime de responsabilidade. Perfeito? Quando ele tenta usurpar a função de outros poderes, também é um crime de responsabilidade. Quando ele comete um ato contra os exercícios dos direitos políticos individuais e sociais. Quando ele comete um ato contra a segurança interna do país. Quando ele comete um ato de improbidade administrativa. Quando ele comete um ato contra a lei orçamentária. Quando ele não age com responsabilidade relativa aos orçamentos da República, da União. Quando ele age contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Todas essas opções todas essas previsões são previsões relativas ao crime de responsabilidade e pode causar impeachment do presidente, a exoneração do presidente. Perfeito? Então, se atente bastante a isso. E o parágrafo único vem nos dizer: esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. E já falando do ponto importante. Quem julga o presidente da República nos crimes comuns? Quem julga o governador de estado nos crimes comuns? E quem julga o prefeito nos crimes comuns? Você, Cabelo Negra, sabe? Se não sabe, vai saber agora. Presidente da República, quem julga nos crimes comuns? Supremo Tribunal Federal. Quem julga o presidente nos crimes comuns? Supremo Tribunal Federal. Quem julga os governadores de estado nos crimes comuns? Superior Tribunal de Justiça. Quem julga o prefeito nos crimes comuns? Tribunal de Justiça do Estado. Então, recapitulando: presidente, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Governador, quem julga é o Superior Tribunal de Justiça. E prefeito, quem julga é o Tribunal de Justiça do Estado. Lembrando que isso é no caso dos crimes comuns. Perfeito? Então, se atente bastante a isso. Cadeira, vou deixando por aqui, beleza? Vou encerrando por aqui esse bloco. Próximo bloco a gente deve encerrar a parte do Poder Executivo. Perfeito? Professor Paulo Franço na área. Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no direct. Valeu? Tamo junto.